Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Eita, esse estudo aqui promete, queridos. Olha, observe e dê uma olhada mais profunda nesse grande achado que nós conseguimos achar na Bíblia. Ah, meu querido, se isso aqui não resolver a questão daqueles que esperam a grande tribulação, daqueles que esperam o juízo de Deus sobre o mundo, se isso aqui não resolver, meu filho, eu não sei o que pode acontecer mais não. É por isso que é bom se atualizar na Bíblia. É por isso que é bom entender o que é Evangelho Eterno. Lembra que muita gente, muitos pregadores da graça, que tem canais aí no YouTube muito grande, né? Com 100 mil, 150 mil inscritos, quando nós começamos a falar do Evangelho Eterno, irmão Cláudio e eu, muita gente veio falando que Evangelho Eterno é um outro evangelho. Se fosse um outro evangelho, não era nem para estar na Bíblia, porque evangelho é boas novas. E se tem um culpado de estar Evangelho Eterno na Bíblia, não sou eu, nem é irmão Cláudio. É o próprio Criador que mandou o anjo anunciar o Evangelho Eterno a toda a nação, povo, línguas, tribos, todas as nações. Querido, preste bem atenção nesse estudo aqui. Eu estou impressionado. Eu estou impressionado. Deixa eu falar uma coisa para você. Na verdade, deixa eu perguntar. Quantas dispensações que existiu desde o Éden até hoje? Quantas que você conhece? Responde aí no comentário se você já sabia ou não. Aliás, antes de eu começar esse estudo, deixa o seu like no início do vídeo. Faça a sua inscrição, comente, compartilhe, tá bom? Com outras pessoas. E lembrando também para você recorra à sua inscrição aí no nosso canal, porque o YouTube, muita gente reclama, né? Que desinscreve a pessoa assim automaticamente. Queridos, vamos para mais esse estudo aqui? Quantas dispensações você já ouviu falar? Nas EBDs e dos pregadores dessa graça, por que eu, entre aspas, porque eu ignoro, na língua portuguesa é assim, quando você quer ignorar uma frase, quando você quer ignorar, né, uma palavra, um verbo, qual é a forma que você ignora? Uma palavra, uma frase, um verbo, você coloca ela entre aspas. Você abre aspas e fecha. Então isso significa que aquela palavra, que aquela frase, você está ignorando ela. Então a forma de você ignorar é colocar entre aspas. E falar em aspas, os supostos pregadores da graça. Irmão Alberto, se eu não acredito na graça, não acredito sim. A graça ela é eterna. O que eu não concordo é que os pregadores do sistema pregam que nós vivemos o período da graça. Então, para eles, Paulo foi mentiroso. Que tanto em Timóteo, Paulo falou que ele acabou a carreira e guardou a fé, quanto em Colossenses 1, 23, 24, ele diz que o evangelho que a ele foi confiado, ele pregou para todos os povos, para todas as nações que havia debaixo do céu. O problema é que os futuristas acham que o evangelho que tem que ser pregado é o evangelho que eles pregam hoje. Eles dizem que pregam o evangelho da graça. E quem disse que Deus colocou nas costas do povo de hoje a pregação do evangelho da graça? Se Paulo disse que o evangelho que a ele foi confiado, ele terminou antes dele partir.
Ah, você quer mais textos? Além de Colossenses 1, 23, 24, 25? Então vai em Romanos, no capítulo 10, versículo 17 e 18, e vê se Paulo não repete em Colossenses o que ele falou em Romanos. Vamos lá. Depois você deixa no comentário aí a sua opinião. E, meus queridos, desde que Deus criou a terra até hoje, o ano 2023, no calendário gregoriano, claro que o calendário judeu é outro, estão há mais de 5.700 anos. Eu não coloquei no script, então não vou lembrar. Mas me parece que os judeus estão no ano 5.792 ou 93. É uma coisa assim. Então, desde que mundo é mundo, houve 6 dispensações em toda a terra. Houve 6 dispensações. Mas eu vou surpreender você que você está vivendo uma dispensação e não sabe disso. Principalmente você que frequenta um templo religioso, uma denominação, que os pastores nunca vão te ensinar isso aqui. Por quê? Porque aí, meu filho, você vai se dar conta de que nós estamos atravessando um tempo do mesmo jeito daqueles que atravessaram as outras dispensações. Como assim, irmão Alberto? Calma, eu já vou explicar. Primeiro nós vamos definir o que é dispensação. Dispensação, você sabe o que é? É um período de tempo no qual o homem, ele é testado, ele era. O tempo verbal aqui é passado. Era um período de tempo no qual o homem era testado em relação a alguma revelação específica da vontade de Deus. Então, dispensação era a administração de Deus no mundo em que o homem vivia. Então, vamos lá. Fique até o final, você vai se surpreender. Você vai se surpreender o final dessa história. Fique no vídeo. A primeira dispensação que o homem atravessou foi a dispensação da inocência. Qual era a dispensação da inocência? A dispensação que o homem e a mulher estavam no Éden, que Éden não era um jardim. Éden era um lugar, e nesse Éden Deus colocou um jardim. Muita gente se refere ao jardim como se fosse jardim do Éden. Na Bíblia não diz que o jardim, o nome do jardim era jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus colocou um jardim no Éden. Olha lá a sua Bíblia. Se não for bastante, olha o original. Deus colocou um jardim no Éden. Então, o lugar que Adão estava tinha o nome de Éden. E Deus colocou um jardim, e nesse jardim é que ali estava a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, o período da inocência era o período em que Deus colocou o homem e a mulher no Éden. Por que aquela dispensação levou o nome de dispensação da inocência?
porque eles eram inocentes no que diz respeito à carne humana, à vontade da carne humana. Eles não tinham essa perspectiva, eles não tinham essa maldade de que eles estavam nus, porque a carne não fazia efeito na vida deles, porque eles eram pessoas espirituais, mas eram físicos também. Mas a dispensação da inocência, que eles viviam, eles não tinham essa capacidade ou essa mentalidade humana de distinguir que eles estavam nus fisicamente. Mas todas as dispensações bíblicas, todas 6, elas tiveram o seu juízo. Na dispensação da inocência, qual foi o juízo que Deus trouxe naquela primeira dispensação? A expulsão do casal do jardim ali no Éden. Foi o primeiro juízo que Deus trouxe na terra. E aconteceu na dispensação da inocência. Vá anotando aí. Depois da primeira dispensação, nós tivemos a segunda dispensação. E qual foi a segunda dispensação? A dispensação da consciência. Mas o que houve nessa dispensação da consciência? O homem, ele passou a ter consciência. Logo após a expulsão do jardim do Éden, lá no jardim no Éden, o homem passou a ter consciência daquilo que era mal e aquilo que era bom, aquilo que era errado e aquilo que era certo. Lembre-se de Gênesis 6? Deus falou com Noé o quê? Noé, eu me arrependi de ter feito o homem, mas o meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Eis que o homem agora, ele é como um de nós. Ele sabe o bem e o mal. Aí Deus traz o juízo, mais um, o segundo juízo sobre a terra. Qual é o juízo que Deus trouxe no período da consciência? O dilúvio. Foi o segundo juízo que Deus trouxe na terra. Logo depois da dispensação da consciência, depois do juízo, o segundo juízo do dilúvio, nós temos na Bíblia a dispensação do governo humano. E o que acontece nesse governo humano? Deus deixou o homem fazer aquilo que ele propôs no seu coração. Só que eles queriam construir uma torre e essa torre pudesse chegar até o céu. Ah, Deus falou, epa, aí já é demais. Foi o período do governo humano, a terceira dispensação. Aí Deus faz o quê? Deus desce, eia, desçamos e confundamos as suas línguas. Aí foi o terceiro juízo de Deus sobre a terra, a confusão das línguas, no período do governo humano. Acabando o período do governo humano, o que houve então? A quarta dispensação. E durante a quarta dispensação, o que havia? Qual era o período da quarta dispensação? A promessa patriarcal.
E qual era a promessa patriarcal? Deus fez várias promessas. E uma das promessas que Deus requeria era obediência a Ele, o eterno Criador. E o homem foi fiel durante a promessa patriarcal? Não. E o que houve então? Qual foi o juízo que Deus trouxe àquela nação, aquele período, durante o governo patriarcal, a promessa patriarcal? O quarto juízo que Deus trouxe: a escravidão no Egito. 430 anos de juízo. É mole? Você está notando, querido, que cada período, cada dispensação que a terra passou, ela sempre começava e terminava com um juízo? Começava com a promessa e terminava com o juízo. Começava com a exigência de Deus. E quando essa exigência não era obedecida, sempre Deus trazia o juízo. Então, na quarta dispensação, que foi a promessa patriarcal, em que eles não obedeceram, o juízo foi a escravidão no Egito. Acabando essa promessa patriarcal, a quarta dispensação, em que Deus trouxe o juízo, a escravidão no Egito, começa uma outra dispensação. Essa aqui é a mais falada, a mais mal entendida e mal compreendida, chamada lei. A quinta dispensação, quinto períodos, que eu e você podemos chamar de aeons, tempos, períodos, aeons, que começava e terminava. Assim como começa o período no seu emprego, começou, mas há um término. O seu filho nasceu, mas depois ele morre. Eu nasci, daqui a pouco eu vou morrer. Eu viajei, depois eu volto. Os períodos que a terra começava, sempre terminava. Mas se tratando de Bíblia, sempre terminava com um juízo. Então a quinta dispensação que houve sobre a terra foi a dispensação da lei. E qual era a promessa que Deus fez durante a quinta dispensação, a dispensação da lei? Pelo menos, existe lá 613 ordenanças que Deus tinha colocado no meio do povo israelita e exigindo deles observância às leis. Mas Israel foi fiel a essas leis? Essas leis eram tão ruins, eram tão válidas, elas eram tão, como eu posso dizer, imperfeitas, que ninguém conseguia obedecer. Como os israelitas não conseguiam obedecer essas leis, porque ela não podia aperfeiçoar ninguém, você estuda Hebreus capítulo 9 ou capítulo 10, que você vai entender. Então, como essa lei, a dispensação da lei, ela não conseguia aperfeiçoar ninguém, porque ela era ruim, o que Deus fez? Manda Jesus, seu filho, o próprio Deus, na pessoa de filho. Mas, terminando essa lei, tinha que ter um juízo também.
E qual foi o juízo que Deus trouxe para a nação de Israel? Como eles eram desobedientes, o que Deus fez? Israel perde a sua nacionalidade. Em Êxodo, no capítulo 19, versículo 4, 5 e 6, Deus diz ali: Moisés, você fala com o povo, com o meu povo, de que apesar de todas as nações da terra ser minha, eu escolho vocês como minha propriedade peculiar. E peculiar, você sabe o que quer dizer íntimo. Então Deus tinha escolhido a nação de Israel como propriedade peculiar, povo íntimo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Israel, como juízo, perde a sua nacionalidade. Israel agora, esse juízo, não é mais reconhecida como povo de Deus. Aí entra aquela questão que Paulo usa, né? Duas mulheres. Me parece que é Gálatas 1, 2 ou 3. Me lembra aí você nos comentários. Que ele fala de Sara e Agar. Uma livre e a outra escrava. Livre é a graça. Escrava era a lei. Então, o juízo que Deus trouxe nessa quinta dispensação, chamada dispensação da lei, foi Israel perder a sua nacionalidade. Aí nós entramos num outro período, que é a sexta dispensação, chamada a dispensação da graça, o qual Paulo, em Gálatas 1, 2 e 3, Paulo vai dizer assim: eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe para apregoar aos gentios a palavra da graça, o evangelho da graça. Mas esse evangelho da graça, ele tinha o seu prazo também de validade. Qual era o prazo de validade? Paulo fala. Paulo disse assim, Colossenses 1, versículo 23 e 24. Paulo fala assim: o evangelho que a ele foi confiado, eu preguei a todas as nações debaixo do céu. E a igreja, ela não entende que tanto o evangelho do reino, o evangelho da graça já foi pregado. E a igreja acha que Deus ordenou a eles a pregação do evangelho da graça. Não, querido. A pregação do evangelho da graça foi confiada a Paulo. E ele disse antes de morrer, ali em Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando você olha em Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, Paulo falou: foi pregado? Foi sim. Ele fala assim, com certeza foi. O evangelho foi pregado a todas as nações debaixo do céu. Querido, o evangelho da graça não é o evangelho que você prega hoje não, querido. Eu vou mostrar a você que o evangelho que Paulo pregou também teve o seu fim. E qual foi o fechamento do tempo da graça? O qual o próprio Paulo disse nas suas palavras, antes dele morrer, que ele acabou a carreira e guardou a fé. Paulo disse, ali em Colossenses 1, 23, 24, que o evangelho que a ele foi confiado, ele pregou para todo mundo. Aí a igreja pensa que todo mundo é o mundo de hoje. Como o mundo de hoje, se não havia todas as nações que há hoje no tempo de Paulo? É porque você não entende que todo dia nasce criança.
Querido, por que os futuristas pregam uma partida que não tem fim? Querido, todo jogo tem 2 períodos de 45. Todo jogo. Aí você acha que o tempo de Deus ele começa e não tem fim? No que diz respeito à dispensação? Você está enganado, querido. Mas, irmão Alberto, e o período da graça teve juízo? Teve juízo, querido. Você acha que a grande tribulação ela podia vir sem que Paulo tivesse pregado o evangelho da graça para todas as nações? Por que houve a grande tribulação no ano 70 DC? Foi o juízo de Deus, como o juízo lá da expulsão do Éden, como o juízo do dilúvio, como o juízo na confusão de línguas, como o juízo da escravidão no Egito, como o juízo da perca da nacionalidade do povo de Israel. Então a grande tribulação foi o fechamento daquele ciclo. Entenda isso, pelo amor de Deus. Que partida é essa que os futuristas apresentam a você, que não tem final essa partida? A Bíblia mostra que a grande tribulação foi o fechamento daquele ciclo. Agora, eu vou te falar a última dispensação que nenhum líder te ensina, nenhum líder vai te mostrar isso na Bíblia, mas nós do Evangelho Eterno mostramos. Depois do fechamento do ciclo da graça, aí foi inaugurada a última dispensação, a dispensação do milênio eterno, conhecido como Evangelho Eterno. Apocalipse 14:6. É a 7ª dispensação que eu e você estamos vivendo. E quem é os pregadores do Evangelho Eterno? A quem foi confiado? Apocalipse 14:6. Vê se Deus confiou a algum profeta. Vê se Deus confiou a algum pastor. Vê se Deus confiou a João Batista, a Paulo. O Evangelho Eterno foi dada a ordem para um anjo proclamar em todas as nações. Não foi dada a você, pastorzinho. A você, pregador de Araque, evangelista, que acha que o evangelho da graça é você que está pregando. Você é mentiroso, cara. Você é mentiroso. O evangelho da graça não foi confiado a você, não. O evangelho da graça foi confiado a Paulo. E ele falou que no período que ele estava vivo, ele pregou a todas as nações que existia na época dele. O evangelho eterno, por que foi confiado a anjo? Porque é o fechamento de um ciclo. Do jeito que os anjos faziam no passado, que traziam a palavra para os patriarcas, os profetas, o evangelho eterno é assim. É Deus em nós. É Deus, a sua essência em mim, em você, queridos. Não é o seu líder, o seu pastor, o seu evangelista, não, meu filho. E o evangelho eterno, o milênio eterno com Deus, tem juízo? Não. Como que o evangelho eterno tem juízo se o período do evangelho eterno, o milênio eterno em Cristo, Deus está em nós? Como que vai haver juízo no evangelho eterno, no milênio eterno com Deus, se tudo volta a estaca zero do jeito que era no passado? Sabem que era que eu e você vivemos? A 7ª dispensação, que é o período em que Deus está no nosso espírito. É só isso. Ah, viu? Valeu a pena ficar até o final? Eu mereço o seu like? Eu mereço o seu comentário?
eu mereço que esse vídeo chegue a mais pessoas, então faça isso. Divulgue, comente, fale com outras pessoas sobre o canal do nosso irmão Alberto Lírio, o nosso irmão Cláudio Mendes, limpo pelo Evangelho Eterno. Faça esse vídeo percorrer o país inteiro, para que as pessoas entendam que tudo que Deus começou em matéria de dispensação tinha um final. E a última é aquela que eu e você estamos vivendo, sem a necessidade de um pastor estar dizendo alguma coisa para mim e para você com respeito a Deus. Sabe por quê? Porque se eu tenho Deus em mim, se você tem Deus em você, qual é a necessidade de um líder religioso ficar falando besteira para você? Deu para entender? Comente aí. Muito obrigado. Um abraço ao meu querido irmão Cláudio Mendes e a todos os meus queridos inscritos deste canal. Continue, ligado em Deus e também lembrando que eu sou um com você. Tchau e bênção. Amém.